Olá, sou Paulo Rebelo, bem-vindos ao terceiro jogo do meu diário entre o Corinthians e o Grêmio. Já passaram 20 minutos, eu acho que está na altura de fazermos alguma coisa. O jogo está muito equilibrado, mas eu acho que o Grêmio está mais perigoso. Eu vou tentar aproveitar este primeiro golo do Grêmio. Nesta altura estamos 24 minutos já e eu não me lembro de qualquer oportunidade de golo ainda, não se passou nada mesmo. E também por isso a odd do under está muito baixa, 1,20 nesta altura para 2,5. Está demasiado baixa e eu vou pôr uma moedinha aqui. Arriscamos 200 euros para ganhar 1000. Se houver um golo na primeira parte, temos já uma parte substancial do lucro. Epá, este odd de 1,5 está tão baixo. E eu sei que ainda não há grandes oportunidades, mas epá, estamos com meia hora. Está 1,50. Honestamente, eu acho que este jogo não vai ter 2 golos. Mas com esta odd compensa. O que é, Dona Mélia? O que é que ele disse? Eu não percebi nada. Eu vou entrar aqui, play under 1,5 e vou reforçar. Eu acho que isto tem muito valor. Dona Mélia, não entendi nada. Então ele diz que o jogo não vai ter 2 golos e aposta que vão ser 2 golos? Não entendi. Esta geração está perdida. Mas foi mesmo isto que eu fiz. Eu acho que estas avózinhas estão confusas porque, tal como a maioria dos apostadores, elas respondem à questão: o que é que irá acontecer neste jogo antes de fazerem as suas apostas. Vamos ver se eu tenho razão. Eu acho que a Juve espeta 3 ao mais 7. Vou apostar 3-0 para a Juve. Eu acho que o Barcelona ainda vai dar a reviravolta. Eu vou apostar no Barça. Bem, elas estão a responder à questão: o que é que eu acho que vai acontecer neste jogo, para fazerem as suas apostas. Só que esta não é questão que é de avózinhas e que tu deves colocar antes de fazer qualquer aposta. A questão que devemos colocar é: a odd que me oferecem para esta aposta compensa o risco de não a ganhar? Complica agora um pouco, não é? Mas ganhar dinheiro com as apostas não é fácil. Vamos ver como é que respondemos a esta pergunta, seguindo o exemplo desta aposta que eu fiz no mercado 1,5. Primeiro, temos de saber qual é a probabilidade de acertarmos esta aposta. Um truque simples para quem se está a iniciar é pensar da seguinte forma: se estas equipas fizessem 10 jogos exatamente nestas condições, em quantos deles iria acertar a aposta? Ou seja, irá haver menos de 2 golos. Aquilo que eu pensei foi o seguinte: eu acho que não irá haver 2 golos. Logo, isto significa que na maioria dos 10 jogos irei acertar a aposta, pelo que o número terá de ser superior a 5. Ok, maior que 5, mas quanto? 7? 7 parece muito. Acho que em 10 jogos com estas características há mais do que 3 que acabam com pelo menos 2 golos. Ok, então é maior que 5 e menor que 7. 6? Parece-me justo. Diria que sim, em 10 jogos a maioria não terá 2 golos, só 4 deles é que terão. Isto significa que, por outras palavras, eu estou a dizer que a probabilidade da minha aposta é de 60%, ou seja, 6 em cada 10. Segundo, transformar a probabilidade em odd. Esta é a parte mais fácil, porque a odd é o inverso da probabilidade. Basta fazer 1 sobre a probabilidade. É só isso. Com o tempo, estas contas são feitas de cabeça. Neste exemplo, 1 a dividir por 60%. Dá-nos 1,67. Terceiro, comparar com o mercado.
A odd justa a que nós chegamos foi 1,67, mas no mercado, na Betfair, nesta altura, a odd para o under está a 1,50. Ora, como a odd que está no mercado é inferior à odd que nós achamos que é justa, então aposto contra. Ou seja, eu estou a apostar contra algo que eu acho que irá acontecer, ou então, dito de outra forma, eu estou a apostar a favor de algo que eu acho que não vai acontecer. Por contra-intuitivo que isto possa parecer, esta é a forma de ganhar dinheiro no longo prazo das apostas, respeitar esta odd de valor. Para concluir o exemplo, se a odd justa a que eu chegasse fosse menor do que a que estava no mercado, então aí sim eu apostava a favor. No entanto, não existe uma forma matemática universal para calcular a probabilidade de cada aposta. É aqui que entra a intuição, a capacidade que cada um tem de chegar a este número. E é precisamente isto que define um bom ou mau apostador. Se um apostador não fizer isto, não adianta acertar muitas vezes. Pode até acertar a maioria das vezes, mas se o prémio que lhe oferecem não compensar o risco que ele está a correr, no longo prazo vai perder dinheiro. E o pior é que não vai perceber porquê. O jogo chegou 0-0 ao intervalo e sem golos estou a perder em todas as apostas. Desta vez parece difícil escapar ao rede. O que é que vocês costumam fazer numa situação como esta? Aguentam as vossas apostas até ao final ou fecham em perda? Vejam o que é que eu fiz no próximo vídeo. Até lá!